Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Arte e Educação, um diálogo em tempo de transformação. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. Lembrando que cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a edição com uma dessas parceiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha mana, Kelly Batista. Olá, Kelly! Olá, Catiana! Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. E a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a Luciana de Jesus Dias, cientista social e mestre em Sociologia das Relações Raciais pela Universidade de São Paulo, USP. Moradora da periferia da Zona Sul de São Paulo, atuou em coletivos culturais de dança, música e poesia da região. Atualmente compõe um coletivo audiovisual Cine Becos. É professora da Rede Pública de Ensino Municipal no CIEJA Campo Limpo e também trabalha como animadora cultural no Sesc Campo Limpo. Seja bem-vinda, Luciana, que honra falar com você. Nos conte quem é essa mulher incrível que acabou de ser descrita. Olá, manas! Olá, quem nos ouve. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente também costuma pedir licença, né, para todo mundo que veio antes, para todo mundo que vai vir. E é isso, né? A gente está aqui nesse contexto da pandemia e receber esse convite de vocês foi muito importante para mim, porque eu acho que vai ser um momento em que eu possa compartilhar, em que eu possa revisar um pouco da minha trajetória e que esse podcast possa servir de inspiração e possa chegar a muitas pessoas, assim como os episódios anteriores que eu acompanhei das outras mulheres maravilhosas, né, que vêm sendo entrevistadas por vocês. Então é isso. Vou falar então um pouquinho de mim, depois dessa grande apresentação aí que vocês fizeram. Ah, que ótimo, Lu. Então, já aproveitando, porque eu ia te perguntar exatamente isso, essa continuação. Primeiro, muito bem-vinda, né? Você é referência para muitas mulheres, inclusive para mim também. E aí, aproveitando a deixa, conta quem é essa Luciana filha da Dona Lourdes, maravilhosa, que eu tanto gosto. Um beijo, Dona Lourdes. Conta aí, Lu, a sua história. Quem é essa Luciana, filha da Dona Lourdes? Então, fazer referência à mãe, né, para mim é muito importante. Eu sou filha da Dona Lourdes, do seu Expedito, né, neta da Dona Joana, do seu Rufino, também sou neta do seu Francisco e da Dona Rosa. Eu sou uma mulher já que está entrando aí quase nos 40 anos, né? Essa é uma fase importante, eu ainda não tenho 40, mas estou quase lá. E eu sou filha de imigrantes nordestinos, mineiros, moradora da periferia, sou mulher negra e é importante dizer que essa é uma descoberta que não foi, que é recente relativamente, né? Assim, na minha trajetória, ela não foi dada desde o início da minha existência. Sou também uma pessoa curiosa, e eu acho que isso me define bastante, e a gente vai conversar um pouquinho por quê dessa curiosidade toda. E é isso, eu acho que eu gosto também de uma definição que eu aprendi esses dias, que vem da filosofia africana, que eu acho que define muitas das mulheres periféricas, né? Nós somos matrigestoras, e essa definição de matrigestar também vem muito calcada nessa experiência da mulher africana, né? Que a gente gesta, muitas vezes vida, que muitas vezes é o que é esperado para a gente, mas a gente também gesta projetos, gesta sonhos, gesta ideias e outras existências. Então é isso, sou uma pessoa que sou curiosa, gosto de matrigestar e também trago essa história ancestral aí, de quem veio antes. Que aula, já no início.
E linda, eu queria que tivesse vídeo para ver como você sorri na fala. Você é linda de verdade e fala com um brilho nos olhos que contagia. Parabéns, Lu, por toda essa sua genealogia aí nordestina. E nós aqui somos apaixonadas por mulheres, principalmente mulheres nordestinas e mulheres pretas. Quem nos ouve sabe o quanto a gente ama essas mulheres. Você escreveu um artigo do chão em que nasci e me criei para a cidade que reivindiquei. Nele você traz um pouco da sua trajetória, de uma menina periférica, como você disse, que descobriu da cultura e academia que poderia reivindicar seus direitos, ser quem quiser, sonhar e realizar. Um trecho você diz: na universidade aprendi teorias, nos movimentos ao qual me conectei, recuperei meu lugar no mundo e escolhi meu caminho. Eu queria que você falasse quais são os seus maiores desafios enfrentados que você teve nas universidades, aliás, pelas quais você passou, e como que essa conexão sua com essa descoberta de ser mulher negra também. Acho que é muito bom a gente saber disso, desse seu encontro. Sim, olha só, eu vou voltar um pouquinho no tempo, não vou fazer com riqueza de detalhes, senão a gente ficaria aqui numa entrevista infinita, né? Mas eu acho que como uma pessoa que nasceu nos anos 80 e teve aí parte da infância no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, neste território aqui que a gente está falando, que é a Zona Sul de São Paulo, né? Isso marca muito a minha trajetória. E aí, por quê? Porque a gente cresceu num contexto brasileiro, né, do pós-democracia, e isso também é importante. Crescemos em um momento em que as periferias elas estavam inchando, né, após essa migração aí. Minha mãe chega aqui nos anos 70, e é um momento em que, infelizmente, há uma explosão de violência, né? Não que essa violência simbólica e sistêmica, ela sempre existiu. Só que é nesse momento aí da minha infância e começo da juventude que uma violência, vamos dizer assim, de extermínio, né? Um extermínio mesmo da população, ela explode. E aí eu cresço numa família que, apesar de ter tido contato com meu pai, né? Minha mãe sempre foi essa pessoa que foi o pilar, né? Da família, econômico, emocional, financeiro. E aí, desde muito cedo, desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui muito observadora e tudo que acontecia à volta da minha casa, do meu bairro, sempre me tocou muito e eu sempre comecei a perceber e me perguntar por que as coisas aconteciam, principalmente essas coisas que não tem explicação mesmo, né? Que é essa violência sistemática. Então, a primeira lembrança que eu me lembro de eu me perguntando, né, por que o mundo é assim, porque esse mundo esse mundo cão, eu era bem nova, eu tinha, acho que uns 6, 7 anos, né? Então, é isso, esse contexto, e aí eu fiquei bem reflexiva, inclusive no último dia das crianças, né? E é uma reflexão que eu venho fazendo. Como essa violência que nos cerca, né, que a gente cresce, que às vezes a gente naturaliza e acha, né, que as coisas são assim, ela marca as nossas trajetórias e ela, às vezes, interrompe trajetórias, é claro, né, principalmente os meninos negros aí, né, os homens negros. E quando ela não interrompe, no caso de nós, meninas negras, né, como em algum momento, alguns momentos, isso é uma inflexão nas nossas trajetórias, né? Isso marca de alguma forma. Então, desde o que eu já ouvi muitas mulheres que passaram aqui falando, né? Desde você não se sentir capaz, né? Desde você não se sentir condizente com padrão de beleza, desde quando você também acha que alguns espaços não são para você, né? Então, isso vai te moldando de uma forma muito, vamos dizer assim, perversa, sutil, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está ali te direcionando. Então, eu percebi que, em algum momento, essas coisas estavam me direcionando, né, para alguns caminhos que talvez eram esperados para as meninas que eram contemporâneas a mim, né? Do tipo, interromper a trajetória escolar, talvez ficar grávida de uma forma indesejada muito cedo, né? E aí o estudo, né, tem um dos poetas nossos aqui fala que o estudo é o escudo, né? Então o estudo na fala da minha mãe, da minha família, sempre apareceu como aquilo, como se fosse uma tábua de salvação,
que apesar de tudo aquilo, né, de tudo que acontecia ao nosso redor, com os nossos vizinhos, dessa violência sistemática, o estudo poderia ser essa tábua de salvação e esse ponto de virada. Então, eu fui me agarrando no estudo. E aí, o estudo, eu acho que marca essa minha trajetória, e aí eu já vou chegar na universidade, prometo. Chegando na universidade, né, depois dessa trajetória aí, eu começo a trabalhar muito cedo, então muito da minha trajetória não foi diferente da maioria de nós aqui. Então, lá com 14, 15 anos, eu já entrei lá no programa do primeiro emprego, e aí o que marca bastante essa minha consciência racial, do meu lugar social, de classe, raça, gênero, é exatamente o momento em que a gente, aqui na periferia, a gente fala da ponte para lá, da ponte para cá, né? É um momento em que eu começo a frequentar e ter acesso a outros espaços da cidade. Quando eu começo a trabalhar, e aí eu já começo trabalhando numa multinacional, como aprendiz, né, como jovem aprendiz lá com 15 anos, vou para o ensino noturno, fazer o ensino médio no ensino noturno. Aí começam isso que antes eu talvez, né, não sabia dizer que era desigualdade social, que era desigualdade racial, começa a aparecer de uma forma mais contundente. E aí é quando eu começo a me entender, e aí na antropologia a gente até fala, né, que é esse exercício da alteridade, né? Às vezes é quando a gente se encontra com o diferente, com o outro, que a gente começa a se perceber também, né? Então, quando eu começo a frequentar por via do trabalho, esses outros espaços, eu começo a ter acesso a uma série de bens simbólicos, culturais, né? E aí é quando eu tenho certeza que realmente o estudo poderia, de alguma forma, me dar respostas e, de alguma forma, trazer um alívio ali para aquela tensão que a gente vivia diariamente, né? E aí é quando eu me agarro nessa ideia e começo a estudar e me preparar para o vestibular, não entro de primeira, né? E aí a gente está falando lá dos anos 90, infelizmente era um momento em que as cotas não existiam, né? As políticas sociais de universidades particulares também não. Então eu me dedico aí uns 2 anos em cursinho popular, mesmo trabalhando também, e consigo ingressar na universidade pública. E aí, de novo, tem uma divisão aí nessa trajetória. Eu vou para uma universidade pública no interior, no primeiro momento. E aí, sair da periferia de São Paulo e ir para uma universidade no interior de São Paulo também foi um choque, vamos dizer assim, um choque de civilizações, né? Tanto pela cultura local, pelo ambiente universitário. Lá eu não me adapto muito bem, aí eu faço um caminho de volto para São Paulo, consigo entrar em outra universidade pública, e aí é outro choque, uma universidade pública, que é a USP, né? Eu continuando na periferia, estudando à noite e tendo que me encontrar ali, e aí a faculdade que eu escolho é Ciências Sociais, e é uma faculdade que eu falo, né, que nos ensina a pensar e provoca, é uma faculdade extremamente teórica, e ali eu me vi, às vezes, sem os instrumentais ali, e esse treino, né, e essa intelecção, vamos dizer assim, esse treino para intelecção que eu deveria ter tido ao longo da minha trajetória, né? Várias vezes pensei em desistir, muitas vezes fiquei perdida, muito perdida, pensei que aquilo não era para mim, enfim, eu lembro de várias cenas de quase claustrofóbicas mesmo, quando eu entrava na biblioteca, por exemplo, lá da FEFELESH, e aí eu me sentia frente àqueles livros, todo aquele mundo de livro, né? Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir, né? Eu ficava com essa sensação. Eu me sentia, não, mas aqui, isso não é para mim, isso não é para mim. E aí o que, vamos dizer assim, fez com que eu continuasse foi uma bolsa que eu consegui de um projeto de ações afirmativas da Fundação Ford, e ali os poucos negros e poucos estudantes de escola pública se encontraram, né? Alguns professores eram uma espécie de mentores nossos, e era uma formação de pesquisadores negros para as relações raciais. Então, foi um momento que consegui encontrar um grupo ali que me deu um apoio, né? Professores, colegas, e aí eu consegui seguir, terminar a universidade. E mesmo assim eu continuava um pouco perdida ali. Então, foi um momento em que eu voltei para o bairro, por isso que nesse texto eu falo, né?
E aí não me via no Butantã, não me via nos espaços que eu frequentava, e eu fiquei uma pessoa cindida, porque ao mesmo tempo eu não era mais, não era muito parecida e não tinha a mesma trajetória de quem cresceu comigo, e por outro lado eu não tinha uma trajetória e não era parecida e não tinha muitas afinidades com quem eu convivia ali no âmbito da universidade. Então eu era uma pessoa sem lugar, eu me sentia assim, né? Muito cindida mesmo, né? Cindida é essa coisa do como a cidade é. E aí na cultura, voltando para o meu bairro, tentando... e aí essa conexão se deu muito pelo corpo, e aí eu me encontro um centro cultural aqui no meu bairro, né, aqui na região, que é a Casa Popular de Cultura do Boi-mirim. Lá tinha um monte de oficinas, né? Oficinas culturais, e aí eu começo a frequentar. Ao mesmo tempo é um tempo de ebulição aqui na região periférica, né? Que o Sérgio Vaz até chama Primavera Periférica, né? Então tinha muitos grupos de jovens, juvenis, né? Pessoas que já vinham também desde os anos 70, 80, militantes, né? Então é quando eu começo a encontrar esse povo. Aí eu falei, epa, achei a galera. Me encontrei, né? Me encontrei agora. Sim, literalmente. E aí essa questão da autoaceitação e de recuperar uma ideia do ser negro positiva, né, se deu por essas duas vias. Eu estando lá nesse grupo de estudo, nessa bolsa, né, que foi do 10x10, então eu tive contato com toda a literatura sobre relações raciais, né, com os maiores especialistas lá, né, dos professores da universidade. E, ao mesmo tempo, eu tive, talvez, esse resgate com os meus, né? Com as pessoas parecidas comigo, por via do corpo, por via da arte, por via desses aprendizados que não estavam na academia. Então, isso foi com 21, 22, 23 anos, né? Por isso que eu falo que foi um pouco tardio. Então, a dança afro, especialmente, foi a primeira, assim, a minha porta de entrada, foi o que me trouxe chão. Eu até... brinco nessa coisa de realmente de estar com o pé no chão, né? De estar no aiê, na terra, né? De você se fincar, como a gente é como se fosse uma árvore, né? Então até ali eu acho que eu estava igual o papel na ventania, né? Uma árvore ali, uma muda, né? Que não tinha sido plantada, enraizada. Então acho que naquele momento eu consigo me enraizar e aí através do chão da dança afro, né? Que é pé no chão, que é terra, que é tambor, que eu consigo fazer essa reorganização de quem eu era, né? Recuperar as histórias da minha família e assim eu consigo me encontrar nesse turbilhão aí que não foi fácil, até os 20 e poucos anos. Que não é fácil, né? A nossa caminhada nunca é fácil. E você trazendo essa sua história, essa sua narrativa, a gente fica até assim, né? Emocionada, como eu te conheço e sei que você é essa mulher de fibra, né? Firme, e aí eu também fico pensando, realmente, você voltou, e quando eu vejo você como essa pessoa que faz tanta coisa aí no território, e engajando tanto na parte de educação quanto na parte cultural, que promovendo também, né, os artistas periféricos, né? Então você não quer ser uma única em determinados lugares, você vai com o bonde todo. E isso é importante, porque não adianta a gente ser a única, né? A preta única de um determinado lugar. A gente tem que ir com todo mundo junto. E você faz isso muito bem, viu, Lu? Tá de parabéns. Você sabe que eu sou sua fã, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Quando eu vou contratar os meus também, porque a gente tem que fazer o dinheiro girar entre os nossos. Isso é fundamental, né? Então, isso que você faz muito bem feito, você faz, né? E você faz. E aí, aproveitando a área acadêmica, né? Em 2012, você teve o título, né? Obteve o título de mestre em Sociologia. E aí, falando de Sociologia, entendendo essa narrativa, a gente já sabe até porque é a escolha do curso. Que é um curso maravilhoso, inclusive. O título da sua monografia é Dinâmicas de Raça na Periferia. A experiência de jovens na região da Boi-mirim, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo eu que coloquei, por atrevimento. Desculpa. Licença poética, né? E você também é pedagoga agora, se formou em pedagogia agora no ano de 2020, com o título Educação Infantil e Relações Étnico-Raciais. A importância do afeto nas práticas pedagógicas. Eu achei esse título assim, meu Deus, parabéns, porque isso é fundamental.
Então, a gente percebe, escutando os títulos das suas dissertações, que você segue uma linha de pesquisa com jovens, principalmente, né, com jovens periféricos, e tentando dialogar as questões étnico-raciais. Conta um pouco para a gente, assim, como que essa sua linha de pesquisa, tanto no mestrado quanto também na parte de pedagogia, pegando esse afeto, esse cuidado. Sim, aí quando eu termino a graduação, né, vem aquela pergunta, e agora, o que farei, né, para onde eu irei, onde eu irei atuar, né? Por conta dessa experiência que eu tive nesse grupo de estudo, eu nunca vislumbrei ser uma intelectual. Assim, a gente, agora que está tendo algumas intelectuais mulheres negras como espelho, né? E na minha época não tinha, eu nem vislumbrava, assim, terminar a graduação já ia ser muito, né? Mas depois que eu consegui, né, me achar, encontrar interlocutores, achar um tema que eu gostasse, eu comecei a pensar, por que não, né? Por que não? Já que eu tô com a faca e o queijo na mão, tô aqui, e eu pensei, vamos continuar estudando a questão racial, que é muito importante, e por que não falar dos meus, né? Dos jovens que eu conheço, dos jovens que estão lá no meu bairro. E aí, muito olhando também para a minha trajetória. Então, o meu tema de pesquisa foi isso. Como que o jovem que está na periferia, especialmente o negro, como ele constrói essa identidade étnico-racial? Então, a escolha foi um pouco essa, e aí eu convivi e entrevistei jovens de diversos... porque isso é importante falar, nós somos plurais, né? Então, muito... cada trajetória é uma trajetória. Então, eu busquei uma diversidade, vamos dizer assim, dessas vivências periféricas, vivências de jovens periféricos. Então, ali eu entrevistei e tentei entender como que é essa construção étnico-racial para jovens, aí jovens retintos, jovens de pele mais clara, jovens que já tinham algum envolvimento com o crime, jovens, né, que estavam mais engajados politicamente. Então, a minha pesquisa foi isso. Como essa questão racial aparece, né? Será que para o jovem negro é no embate com a polícia, né? Principalmente para o menino, né? É quando ele encontra a polícia ali no primeiro enquadro, né? E ali ele sente, será que nas famílias há essa discussão, né? Será que para as famílias isso sempre aparece? Então, foi um pouco isso, o caminho da dissertação. Eu entrevistei vários jovens e tentei tecer ali algumas hipóteses, né? De como isso se dá naquele momento ali. Aí, depois que eu terminei o mestrado, eu pensei, nossa, a vida acadêmica é muito longa. A vida acadêmica exige muito, a vida acadêmica é solitária, né? E aí eu pensei, e assim, eu acho que eu preciso de um tempo para decantar toda essa experiência que eu vivi aqui na academia, e nessa altura eu já estava muito envolvida com as questões culturais, nos coletivos. Falei, não, eu acho que eu tenho que também experimentar um pouco dessa ação concreta, né? Essa produção cultural é muito legal, eu também me identifico, eu também quero estar nessa mão na massa, eu também quero produzir artisticamente. E aí é quando eu decido não continuar a carreira emendando no doutorado, né? Falei, não, vamos experimentar aqui, vamos ver o que eu consigo aqui. Aí é quando eu começo a trabalhar em algumas ONGs, né? Organizações sociais, me juntei com alguns coletivos, começo a conseguir alguns projetos culturais financiados pelo poder público, como o VAI, né? Que é uma política que existe ainda hoje, e é muito importante para quem está se iniciando, quem tem aí um coletivo, né, cultural jovem. Então, eu começo com VAI, começo a produzir eventos, e aquilo vai... Nossa, eu acho que isso também é um lugar que eu posso atuar, eu também gosto disso, eu acho que também eu posso tentar. E aí é quando eu me engajo nisso e vou fazendo cursos, e entro no SESC, né, como animadora cultural. E aí eu falo, aqui é uma carreira que eu acho que eu posso apostar. E aí eu fico bastante tempo fazendo isso, né? Tanto institucionalmente, enquanto funcionária dessa instituição, quanto com os coletivos que eu já vinha trabalhando há bastante tempo. Só que aí chegou um momento, com essa inquietude, né, e com essa vontade aí de conhecer e mudar, que eu penso assim, olha, tá legal, mas eu acho que também a educação é um lugar potente.
a educação também é legal, a educação também me chama, e talvez a junção da cultura com a educação pode dar matching aí, e isso pode ser muito potente. E aí é quando eu busco o curso de pedagogia, e aí é legal falar, até para o pessoal que não conhece, que aí é uma política pública, né, que eu acesso de novo. É uma universidade que foi a Unicel, então eu fiz o curso perto da minha casa, aos sábados, né? Ela era mista, né? Metade presencial, metade EAD. E ali eu começo a vislumbrar, sim, porque é importante falar que eu não penso a educação e nem tinha uma vontade de estar na sala de aula. Acho que como muita gente já falou aqui das educadoras, né? Eu saio da escola pública, então é um lugar que eu não queria estar, né? Naquele lugar do professor da escola pública, né? Era um lugar que eu não vislumbrava mesmo, muito por conta de já ter percebido que era um espaço de violento, né? De violência, tanto para o profissional quanto para os alunos. Então, não era um lugar que eu vislumbrava. Mas eu falei assim, olha, vamos conhecer, vamos, né, ver aí onde são essas intersecções da cultura com a educação. E aí é por isso que eu vou para a educação, né, neste momento, mais recentemente. E aí um pouco do que a Kati fala, de eu trazer, né, os artistas e as pessoas, né, negras e pessoas com quem eu trabalhei, pessoas com quem eu pesquiso, pessoas que estão fora dessa cultura hegemônica e dessa cena, né? Vamos pensar em cena paulista de teatro, né? Cena da música. A gente realmente, no campo da cultura, ainda existe muita disputa, ainda existe muita hierarquização, sim, ainda existe, vamos dizer assim, um discurso hegemônico do que é cultura, do que é teatro, do que é música, né? Então, meu lugar ali, em alguns lugares, né, que eu atuei e de disputa, né? Tanto quando eu vou disputar um edital, quando, enfim, eu vou apresentar uma programação, quando eu penso numa curadoria, né? É um lugar, assim, de por que a gente vai fazer mais do mesmo? Eu também, existem profissionais e artistas que são tão bons quanto e podem trazer, inclusive, discussões que estão urgentes e necessárias, né? Então, o meu lugar sempre ali na cultura e nos lugares mais, vamos dizer assim, institucionalizados foi esse, de trazer essas outras referências, né, também. Mas hoje você atuando como professora, que você também atua, eu acredito que traz essas outras experiências, né, vivências culturais para salas de aula, fazendo que esse espaço escolar, porque nós sabemos que muitas das vezes é violento, todas aqui, né, não posso generalizar, mas a gente já passou por algum tipo de violência no espaço escolar, a gente sabe disso, infelizmente, mas aí quando você traz toda a sua vivência, esse novo olhar de uma educação que é libertadora, eu acho que cura também, não é, Lu? Até porque você está numa escola que é legal, que é bacana, que é modelo, então você traz um outro olhar curando essas feridas. Perfeito, Kátia, é isso mesmo. Eu acho que talvez assim inconscientemente era uma dívida que estava ali, né? Não, mas por que não, né? Por que não estar lá e fazer diferente, né? Por que não provar e existem muitas escolas legais no Brasil. O Brasil, né? Existem muitas iniciativas, muitos pesquisadores, muitos educadores que têm subvertido algumas lógicas, né? Mesmo dentro dos sistemas formais de ensino, né? A gente tem escolas no candomblé, dentro de terreiros, a gente tem escolas que trazem outras pedagogias, né? Outras epistemologias. Então, eu falei assim, opa, aí também é um lugar em que a gente pode trazer essas experiências. E realmente, eu tive a sorte, né? E o prazer de estar hoje numa escola que é muito legal, que pensa essa educação fora da caixinha, que pensa a educação de uma forma ampliada, humana, em conexão com esse território, que a escola também é aqui, que é rica, então ela traz esses artistas, essa cultura para dialogar, e eu estou, assim, nesse momento aí, maravilhada e tentando, né, colocar toda essa potência aí a serviço dos nossos, né? E aí eu estou na EJA, que é também um segmento da educação que é maravilhoso, então eu estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo em todos os sentidos. Como educadora, eu estou nesse início, né? Então, com os que convivem comigo, com essas pessoas que eu troco, com as pessoas que eu conheço, eu aprendo muito. E com os meus
educandos, né? Com as pessoas, com os nossos meus parceiros ali, os nossos alunos, que são pessoas que têm uma história de vida, né? E aí eu aprendo todo dia, então eu só tenho a agradecer. Ai, que presente, né? E Lu, outra coisa, você falando tudo isso, né, que é muito bonito, os coletivos, para você, Luciana, salva a vidas de muitos jovens, os coletivos periféricos, coletivos culturais, você acredita que salva vidas, né? E salvar mesmo, né? Dos jovens periféricos? Eu acredito que pode salvar, pode ressignificar, pode reconectar, né? A gente poderia usar vários verbos aí para esse processo. Eu acho que esses coletivos, eles dão sentido, e aquele sentido, né, simbólico, cultural, de pertencimento, de identidade, né? Aquilo tudo que às vezes a gente não encontra em outros espaços, né? Como a escola, e às vezes a família também não consegue dar toda essa, vamos dizer assim, essa nutrição, né? Para essa árvore. Eu falei somos uma árvore bonita, né? Às vezes a família, por conta de vários processos de violência que ela sofreu, né? Ela também não consegue dar todas essas respostas, né? Ela também falta alguns elementos ali para fortalecer essa criança ou esse jovem, né? E então, às vezes é nesse momento e quando a gente encontra pessoas ali, né? Educadores, artistas, pessoas que podem nos dar algumas referências, né? E aí líderes espirituais também. Então, eu acho que essa ideia, vamos dizer assim, dessa aldeia, né? Que está ali nesse momento cuidando e dos jovens e dando uma assistência e dando referências, pode sim fazer tudo isso e pode salvar, pode ressignificar, pode curar, pode dar outras perspectivas de vida e pode fazer conexões, né? Até de jovem com jovem, dali nascem outras potências, cria-se muita coisa, então tem uma geração que está vindo aí, né? Eu costumo falar, nossa geração ainda foi uma geração que pediu licença, né? A gente foi, às vezes, o primeiro a acessar a faculdade, a universidade na família, foi o primeiro ali ter um emprego formal, o acesso a alguns direitos, esses direitos que foram negados para os nossos pais, né? A gente começou a ter esse acesso. A geração seguinte, as duas gerações que estão vindo aí, elas já não aceitam migalhas, né? É isso. Não. A Kelly tem 2 filhos, 2 pretinhos, né? Os nossos tá chegando, né, dona Luciana? E aí, imagina, esses pretinhos tudo, né? Filhos da gente. Vai dominar esse mundo, gente. Vai dominar. Exato. Então, eu vejo também uma potência quando esses espaços existem, espaços públicos, né? E aí, às vezes, a rua também é esse lugar, né, de encontro. Quando essa galera se encontra, né, e é isso, é só potência, e aí é só reivindicação, e aí é pé na porta e vamos lá, a gente não aceita pouco. E aí eu tô adorando também poder ver isso e conviver, né, com isso como educadora também. Que maravilha, Luciana, ouvir sua história. Faz todo sentido te ouvindo, saber que você está no CIEJA Campo Limpo. Eu, particularmente, sou fã do CIEJA Campo Limpo. Eu acho que é um modelo de referência, de inclusão, né, de acolhimento. Já fui algumas vezes em horário de aula, conheci alguns professores e eu acho que é um trabalho incrível que tem dentro da cidade de São Paulo e muita gente comenta do CIEJA Campo Limpo, né? Então, você falando faz todo sentido você ser educadora lá dentro. Acho que está em boas mãos a educação do CIEJA. Você também é poetisa, tem alguns poemas publicados. Há 2 no livro Pretexto de Mulheres Negras, que você tem mais poesias, né? Como é esse processo de você escrever, né? De ter essa inspiração? E no fim, assim, depois que você nos contar, se você puder recitar algumas poesias, nos agraciar, nós e aos nossos ouvintes com isso, seremos muito gratos e gratas. A poesia é essa coisa do universo do livro, da leitura, né? De novo, como quase todo mundo, eu acho que do nosso contexto, a gente não teve acesso a bibliotecas, nem livros, né? Era algo muito raro, então eu não sou uma leitora em formação, acredito ainda, né? Ainda estou nesse processo, e uma das ONGs primeiras que eu trabalhei era com leitura, fazia roda de leitura, então, querendo ou não, a leitura sempre esteve próximo de mim, assim, nesses momentos, ou ela chegava, né?
através de algumas pessoas, né, através de alguns lugares que eu estava. Eu contei dessa história lá da biblioteca que eu me sentia, né, até um pouco pressionada, né, do tipo, nossa, quanto conhecimento há no mundo, eu nunca vou conseguir absorver tudo isso, mas ali naquele momento eu ainda estava muito pautada nessa ideia da leitura e do livro, né, como um objeto, talvez, ali de uma cultura erudita, né? De um objeto inalcançável, de algo que, nossa, é algo de quem já morreu, né? Também, como a gente fala nos saraus. Então, não era uma coisa que eu pensava, que eu falava, nossa, posso escrever? Como assim? E é exatamente a partir do encontro com essas pessoas aqui do território, com os movimentos dos saraus, que aí a gente vai desconstruindo e trazendo a poesia, a escrita, a literatura um pouco para perto da gente, do nosso universo. Então, para quem tem pai e mãe que tem pouca leitura, não é letrado, ao mesmo tempo que ele talvez esteja nesse processo, não tenha tido acesso, a gente pode dizer que a gente tem vidas poéticas, né, na nossa casa, ou nessa ancestralidade, porque nós somos um povo da oralidade, somos um povo que conta muita história, né, somos um povo que temos muito folclore. Então, eu começo a me aproximar, entender a leitura, o livro, a partir dessas outras referências, né, que eu nunca tinha imaginado. Então, foi frequentando os saraus, ouvindo as pessoas, né, descobrindo outra literatura que também não é do cânone, né, dessa literatura marginal, dessa literatura periférica, dos cadernos negros, né? Aí eu começo, talvez, essa caminhada aí de me entender como uma leitora e depois como uma pessoa que talvez pudesse arriscar aí nessa escrita. Então, era um momento também que eu estava muito correndo atrás de como escrever academicamente, como é o texto, né? Ali, dos artigos científicos e tal, então eu estava totalmente ali, nossa, enrijecida por uma escrita que tinha que ter, né, aquela forma aceitável. Então, quando eu vejo as pessoas conversando e falando e recitando em livros, né, passando na minha frente ali, as pessoas trocando, foi um momento que eu falo, nossa, eu vou experimentar. E eu comecei a escrever umas coisas, aí ia lá timidamente, falava, as pessoas gostavam, e aí eu confesso que faz muito tempo que eu não consigo, de novo, né, exercitar essa escrita talvez livre, libertária, esse lugar, né, porque um pouco eu fui raptada de novo para o universo, vamos dizer assim, do trabalho, do emprego, né, daquela escrita mais engessada. Mas é algo que está dentro de mim, que eu quero resgatar, que eu quero trabalhar, que eu quero exercitar. E aí eu escolhi aqui, eu acho que foi a primeira poesia que eu escrevi pensando em falar nos saraus, né? E aí, então, eu vou falar ela, mas eu tive a oportunidade de ser publicado em algumas antologias, né, de escritoras. Então, esse livro, né, que foi a Elisandra, Salve Elisandra, que é uma grande referência, né, que organizou e chamou um monte de mulher ali, que muito no relato falou assim, mas Elisandra, mas você escreve, eu vejo que você escreve, você fala, por que não, né? Então eu lembro que no momento que ela chamou e convidou muitas mulheres, as pessoas ficaram assim, mas Elisandra, e aí a partir desse reconhecimento, talvez de outra poeta, né, de outra mulher, falando, não, sim, sua poesia tem valor, eu quero que ela esteja no meu livro. Lu, você é a segunda voz feminina que fala sobre isso, né, da Elisandra. A Sil, né, que foi uma das nossas vozes femininas, falou a mesma coisa, né, da Elisandra puxar a outra mulher e de reverenciar a outra mulher e falar assim, você é importante, né, a sua escrita vale, o seu trabalho vale. Então, salve, Elisandra, um beijo, meu amor. Vida longa, Elisandra e todas as mulheres aí que estão também nessa batalha, né, de publicar, de conseguir fomento para publicar livro, porque é algo que infelizmente é um pouco caro ainda, né? Então a gente também tem a Oralituras, com a Maitê, com a Carmen Faustina, enfim, o próprio Cadernos Negros, né, que é fundante um pouco desse movimento. Então salve a todas essas iniciativas aí que muitas mulheres continuem publicando, né? E sendo talvez uma porta de entrada aí para as que querem seguir essa carreira de escritora. Então eu vou recitar aqui um primeiro poema que eu criei lá, né, lá atrás, pensando em falar no sarau.
e talvez foi o poema em que eu nasci poeta. Vamos lá. Chama O Grito. Todos nós temos gritos sufocados, porém gritar não é civilizado, apesar de sermos constantemente aviltados. Grito que, se não saído, corta por dentro, é ácido, grito puído. Dizem que nada se ganha no grito. Será? Eu duvido. De indignação, de denúncia, não precisa ser alto, apenas sussurrado nos ouvidos certos. Quer grito mais estrondoso do que aquele do quadro? Estático, é grito coletivo, ecoado e legítimo. Ainda hoje, alguns gritos ressoam nos meus ouvidos. O das mulheres da casa, ao verem o corpo do menino na esquina estendido. O do sindicalista, no carro de som, exigindo do patrão melhor condição. O grito uníssono da Assembleia contra a resolução de guerra. Por isso peço, não nos calemos jamais, que sem estardalhaço continuemos tirando o sono daqueles que em seus mornos travesseiros desfrutam do artificial silêncio. Uau! Gente, você recitando esse poema é você. Porque é assim que eu te vejo, você fazendo a revolução nesse seu silêncio, nesse seu sorriso, né, acolhedor. E você vai sendo essa mulher que transforma o meio onde você está, né? E para além do meio que você está. Então, fazendo essa revolução silenciosa, ou seja, gritando, mas sem fazer todo o auê. Mas você está gritando e mudando. Parabéns, viu, Luciana? Que linda. Só fiquei mais fã, né, Kelly? Linda, linda, linda. Sim, todo um grito, toda uma voz feminina que traz aí muita força no que diz. Eu apaixonada. Hashtag apaixonada por Luciana. A gente gosta de usar hashtag. A Kelly é a rainha das hashtags, viu? Parabéns, nossa, maravilhoso. Ai, parabéns. Ó, Luciana, eu ficaria aqui com você horas te escutando. Você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que eu te respeito. Escutando muito mais agora, um pouco mais sobre a sua trajetória, sua narrativa, só fez eu ficar mais fã, né, dessa libriana que faz a melhor festa do ano. Gente, show coronavírus, né? Show coronavírus, porque a gente não teve festa da Luciana, então show coronavírus, por favor. Mas 2021, né, vamos fazer, se Deus quiser, porque estaremos vivas, resistindo e bonitas, que somos, as três aqui, né, lindas, travadas na beleza. Muito obrigada, né, por estar aqui, por compartilhar a sua história, a sua narrativa, por ser essa mulher de referência, que inspira a gente, essa mulher que promove a diferença, como eu já falei aqui várias vezes. Eu vejo você falou no começo da nossa fala da gestação, né, que a gente pode gestar de várias formas, e você faz isso muito bem, porque quando essa sua função no SESC de gestar, você está gerando também renda para tanta gente, por meio de outras coisas, e é usando a sua inteligência, porque você é uma mulher muito inteligente. Além de ser uma mulher muito bonita, é uma mulher muito inteligente. É uma mulher que faz a revolução sorrindo, uma revolução com a sua inteligência. Parabéns, muito axé na sua caminhada, muito à luz, muita vida longa, que a gente ainda possa tecer, né, muitas coisas boas. Obrigada, porque você também serve de inspiração para mim, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui no Vozes Femininas com você, aprendendo, né? Então, Lu, eu só tenho a agradecer, não é mesmo, Kelly? É isso tudo, Catiana. Muito obrigada, Luciana. Que bom que o Vozes Femininas vai conhecer sua voz feminina. E eu espero que quando você tiver mais poesias, que esse seu processo de escrita retorne, nós possamos, quem sabe, ter um episódio só de poesias de Luciana, um feat com Elisandra. A gente nunca sabe o nosso futuro para 2021. Quando você falava, me lembrava muito algumas frases de Carolina de Jesus, que eu acho que para a gente, mulher preta, é tão importante
as falas dela e ela fala: comigo o mundo vai modificar-se, não gosto do mundo como ele é. E eu sigo imaginando que nós não gostamos do mundo como ele é e que você está aí para fazer essa transformação. Muito obrigada, de coração. Obrigada, Catiana, Kelly, todo mundo que está nos ouvindo. Vida longa ao podcast, né? De vocês que foi um presente aí e que ele continue inspirando outras mulheres, que possa trazer, né, vozes aí que possam ecoar e que a gente possa, né, que o podcast seja esse recurso tecnológico aí para que esse grito coletivo, né, de nós mulheres possa continuar chegando nos 4 cantos do mundo. É um prazer. Eu tenho que falar que eu comecei a ouvir mais por conta do Vozes Femininas, que era uma tecnologia e eu aqui não era muito afeita, né? Mas é isso, agora estou ouvindo o de vocês, o de outras mulheres, e tenho visto que é um lugar em que, né, a gente está aí produzindo muito conteúdo legal, tem muito podcast legal sobre cultura negra, sobre mulher, né, sobre literatura. Então vamos fazer audiência e vamos fazer isso, nós por nós, o velho, né, produção, essa produção cultural, né, que a gente já sabe fazer, que está no nosso território, que é essa correria, mas eu acredito muito nessa forma de fazer, e é isso, enquanto eu puder, vou continuar fortalecendo, vou continuar mostrando, divulgando, conectando, e vamos gerar riqueza em todos os sentidos, né? Riqueza financeira, riqueza de prosperidade, de amor. É isso, Mamãe Oxum é minha mãe, e é isso, eu gosto de ouro. Que essa riqueza, em todos os sentidos, seja dividida e que ela prospere aí. Muito axé, gente. Axé, Lu, muito axé, muito amor para nós todas. Obrigada pela escuta sempre ativa e carinhosa aqui do podcast, e obrigada por compartilhar na sua rede. E aproveitando em falar de rede, o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte que quer te encontrar, qual é a sua rede social? Para me achar nas redes sociais, eu estou como Luciana J. Dias. Para quem quiser conhecer também um pouquinho do coletivo que eu estou atualmente, é o coletivo Cinebecos, então é só procurar lá, Cinebecos. Também estou disponível para quem quiser trocar uma ideia, quiser conhecer lá a escola Cieja Campo Limpo, né? Estou lá também no Sesc Campo Limpo, também aberta, e é isso, vamos trocar, tecer e escambar aí cultura e prosperidade para todo mundo. Amém, é isso para nós, Lu. Muito obrigada. Um beijo na sua família, um beijo no seu marido, meu amigo Rogério, aquele abraço, um abraço para sua mãe e para todo mundo. Lembrando que o Vozes é nosso, o programa aqui tá em casa, como a Kelly falou, 2021 tá aí, e quem sabe, né, tem Luciana parte 2, porque a gente quer. Um beijo em todo mundo, muito obrigada mais uma vez, e seja sempre muito bem-vinda! Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa e potente que foi a nossa convidada de hoje, a Luciana Dias. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível compartilhando a sua narrativa e o seu sonho. Kelly Batista, muito obrigada, minha mana maravilhosa, pela parceria de hoje. Até o próximo Vozes. Muito obrigada, Catiane, obrigada a todos os ouvintes, obrigada, Luciana. E por conta do nosso isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptiste e Júlia Lúcia de Oliveira, identidade e produção visual de Judias, da agência Bora Lá, produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista, edição e mixagem de Júlia Lúcia de Oliveira. Até o nosso próximo Vozes Femininas.
Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas.